Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Uma pesquisa desenvolvida na UFSCar detectou que assentamentos de reforma agrária na cidade de Araras têm papel importante na conservação de áreas com árvores e matas e também na ampliação desses espaços por meio de novos plantios. O estudo deu origem à dissertação de Bruna Aparecida Silva, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural do Campus Araras, sob orientação de Renata Evangelista Oliveira, docente do Departamento de Desenvolvimento Rural, também do Campus Araras. A pesquisa teve coorientação de Adriana Sais, que é docente também do Departamento de Desenvolvimento Rural, e de Eliana Leite, docente do Departamento de Ciências Ambientais do campus Sorocaba da UFSCar. E para comentar um pouquinho sobre esse trabalho e seus principais resultados, eu converso hoje com a pesquisadora Bruna, autora aí desse estudo. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast Ciência UFSCar. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Olá, Adriana. Saudação a quem está nos ouvindo, né? É um prazer imenso estar aqui divulgando a minha pesquisa. Inclusive, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, a gente que agradece. Bruna, a pesquisa mapeou e quantificou as coberturas arbóreas e florestais em 5 assentamentos. Quais que foram esses assentamentos e como que essas informações foram coletadas, assim, exatamente por meio de quais ferramentas? Então, os assentamentos mapeados, né, foram o Araras 1, o Araras 2, o 3 e o Araras 4 e o Saltinho. Todos, né, são assentamentos rurais de reforma agrária do município de Araras. E para o mapeamento, né, foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica através de um programa de computador chamado QGIS, né, e aí contou com o auxílio de imagens de satélite, né, que eram visualizadas aí a partir do Google Earth, com escala de 1 para 2000. Ah, certo. Então aí por meio dessas ferramentas você conseguia enxergar mesmo ali o que continha nessas coberturas, nesses assentamentos, o que era cobertura arbórea, o que era construção, mais ou menos isso, por meio dessas imagens, certo? Certo, isso mesmo. Legal. E para melhor caracterização, esses assentamentos eles foram divididos em 3 blocos: o urbano, o rural e o periurbano. Qual que é a característica principal de cada bloco? E também queria entender um pouquinho mais sobre isso. A análise, ela considerou toda a cobertura arbórea presente nos assentamentos, divididos então por esses 3 blocos? Isso. O mapeamento, né, foi para analisar a cobertura arbórea total de todos os assentamentos. Porém, como alguns assentamentos não possuem características puramente rurais, nós decidimos dividir esses assentamentos em blocos de acordo com a sua localização, né, para melhor análise, né, para melhorar então a análise, porque as características, né, desses locais onde esses assentamentos estão inseridos poderiam influenciar na presença ou ausência de espécies arbóreas, né, algo que a gente também queria saber. Então, dividimos em urbano, né, do qual esses assentamentos estão totalmente inseridos em um dos bairros do município, né, apresentando aí, então, a maior composição de sua paisagem com feições urbanas. O periurbano, né, do qual ele se insere em uma área que se mistura feições urbanas e rurais, né? Então, parte da sua área era inserida na paisagem urbana do município, mas ao longo do assentamento ele ia se distanciando dessa paisagem urbana, né? E se aproximando mais da rural. E a rural, né? Que a paisagem, né, do entorno era agrícola. E também esses assentamentos que estavam nessa divisão do rural, eles eram separados, né,
da paisagem urbana por um curso d'água, que seria aí o Rio das Araras. E também isso na porção sul da paisagem, né? E na porção leste, a área era dividida aí, né, pela área de preservação permanente com cobertura florestal. Então, a feição aí da paisagem rural era totalmente agrícola, separada por curso d'água e também pela área de preservação permanente. Legal. E o estudo ele constatou, então, que os assentados eles não só preservaram as áreas que já tinham árvores e matas quando eles chegaram ali, acho que o mais antigo há cerca aí de 35 anos, né? Mas eles também plantaram novas árvores. Em termos de números aí, né, de dados, qual que foi a cobertura arbórea total encontrada nos assentamentos e como que a gente pode analisar esse dado, comparar? Então, considerando, né, a área total dos assentamentos, que é cerca de 593 hectares, a cobertura arbórea, né, que os agricultores eles inseriram, né, dentro dos seus lotes, né, em todo o assentamento, a cobertura arbórea equivale a 15% dessa área total, né, e pensando nos blocos, o periurbano foi o que teve a maior área de cobertura arbórea, né, com 25% aí de cobertura arbórea de acordo com o tamanho aí do bloco também, seguido do urbano e, por último, o rural. Né, isso sem contar as áreas obrigatórias de APP e reservas legais, né, dos quais são coletivas e externas aos lotes dos agricultores. E essas áreas, elas equivalem a 20% da área total dos assentamentos, né, somando cerca aí de 103 hectares, o que atende, né, o exigido pela legislação. Então, além do que é obrigatório, os assentados, os agricultores, eles acrescentaram mais 15% da área dos assentamentos com espécies arbóreas. E para analisar tudo isso, né, foram utilizadas métricas para análise de paisagem e utilizado um programa de computador chamado Fragstats, né, que possibilitou aí uma análise detalhada da estrutura da paisagem em 3 níveis, que é a nível de indivíduo, a nível do conjunto de indivíduos com características semelhantes, né, no caso no mapeamento a gente agrupou essas espécies em árvores isoladas, né, que são as árvores isoladas na paisagem, núcleos de árvore, que foram conjuntos de 3 ou mais árvores, remanescentes florestais, plantios de bordadura, né, que seriam as cercas vivas, e também os plantios comerciais. Então, os 3 níveis, indivíduo, conjunto de indivíduos com características semelhantes e a nível de paisagem total. Legal, é muito interessante a gente analisar esse dado, né, Bruna, que os resultados eles mostraram, então, que a área total dos assentamentos de cobertura arbórea é de 15%, né, a cobertura arbórea é 15% da área total dos lotes. E o índice ele é quase equivalente às áreas protegidas por lei, portanto, obrigatórias, que estão fora desses assentamentos e somam 20%. E o legal, eu acho, da gente destacar é que eles possuem essa grande porcentagem de cobertura arbórea por iniciativa própria, quer dizer, não são obrigados, né, não tem uma obrigatoriedade por lei como as áreas protegidas. Então, foi justamente por conta da motivação deles em manterem essa porcentagem tão alta de cobertura arbórea, né? Isso mesmo. É muito interessante. Foi por escolha. É muito legal. E a pesquisa ela teve outro dado importante aí. Esses componentes arbóreos presentes nos assentamentos, eles melhoram a conectividade dos ambientes. Do ponto de vista ecológico, o que é essa conectividade e por que exatamente os assentamentos contribuem para que ela ocorra? Bom, a conectividade, né, ela é basicamente definida como o grau em que a paisagem facilita ou impede o movimento de organismos, né? Então, assim, paisagens agrícolas geralmente são caracterizadas, né, por baixa conectividade e apresentam aí grande número de manchas pequenas de vegetação,
O que não se difere aqui quando olhamos para o mapeamento do bloco rural, né, onde podemos ver muitas manchas de tamanhos pequenos. Mas essas manchas menores, elas também cumprem funções ecológicas importantes na paisagem, né, funcionando aí como refúgio para algumas espécies e como pontos de ligação, né, que são os chamados stepping stones. E esses pontos de ligação, né, eles são pontos de ligação que até fragmentos maiores, né, que são capazes aí de servir como habitats para as espécies, né, como as áreas protegidas e também os remanescentes florestais. E uma paisagem, né, com boa conectividade, ela auxilia no aumento da biodiversidade em paisagens, né, e também em paisagens produtivas, facilitando os fluxos, né, de espécies da fauna, de sementes e grãos de pólen, né. Então, assim, consequentemente, a falta de conectividade, né, ela vai causar perdas na riqueza e abundância de espécies, tanto da flora quanto da fauna, diminuindo, então, a biodiversidade. E nesse estudo, analisando a distância média somente entre as áreas protegidas dos assentamentos, a gente vê uma distância entre essas áreas protegidas, no bloco periurbano, por exemplo, de 578 metros entre as áreas protegidas. E quando a gente insere na análise toda a cobertura arbórea do bloco, ou seja, toda a cobertura arbórea presente dentro dos lotes dos agricultores, essa distância diminui para 13 metros, o que é bastante, né? Então, isso contribui significativamente para o aumento da conectividade na paisagem, né? Então, essas pequenas manchas, por exemplo, árvores isoladas, os núcleos de árvores, elas estão aí diminuindo a distância entre os fragmentos, o que é ótimo para esse fluxo, né, de espécies. Na verdade, é uma diminuição muito considerável, como você comentou, né? De 578 metros para 13. Então, faz uma diferença brutal, assim, na paisagem, né? Sim, com certeza. E eu acho que o que é interessante também é a gente lembrar que esse ambiente, especificamente aí da região de Araras, é um ambiente dominado pela monocultura da cana-de-açúcar, que também é meio complicado nesse sentido de produção de alimento e mesmo de diversidade de espécies, enfim. Então, a plantação de novas plantas, de novas, enfim, florestas, árvores, é bem importante nesse sentido também, por conta da variedade, né? Com certeza, né? Mais de 50% da paisagem do município é cana-de-açúcar, né? Inclusive, todo ao redor dos assentamentos é plantio de cana-de-açúcar, né? Então, monocultura. Então, com, né, a inserção dessas espécies arbóreas, a gente consegue tornar a paisagem mais biodiversa, né, e também mais multifuncional. Legal. Agora, outro ponto importante também de todos esses resultados riquíssimos que você teve com a sua pesquisa diz respeito à conscientização dos moradores em relação a conservar e ampliar essas áreas verdes. Como a gente falou, eles não só mantiveram as que já estavam lá, mas como também ampliaram essas áreas. E quais que são os benefícios dessas ações, inclusive reconhecidos pelos moradores, mas que fazem eles querer mesmo ter esse cenário dentro dos assentamentos? Então, né, depois desse mapeamento, né, foi feita uma visita, né, em alguns lotes e verificadas as espécies que tinham ali, né, as motivações dos assentados. Então, foi feita uma conversa mesmo, né, realizada uma conversa com esses assentados. E todos eles relataram que, assim, a principal função, né, das árvores dentro dos seus lotes é alimentícia, né, e eles ressaltaram aí, principalmente, né, para a segurança alimentar da própria família. Mas também eles relataram que essas espécies, né, arbóreas, elas também são importantes para eles para auxiliar na geração de renda, porque eles comercializam também os produtos dessas espécies, né?
E também propicia segurança alimentar para outras famílias. E além disso, né, os agricultores também relataram outras motivações, como o conforto térmico, o lazer, né, muitos tinham, por exemplo, rede nas árvores, bancos, né, debaixo das árvores, área de churrasco, então, assim, e lazer, pro lazer mesmo deles, da família. Então, para também proteger a casa de intempéries, né, rebater o vento, proteger da chuva, para atrair pássaros, para proteger o meio ambiente. Então, assim, eles têm, a maioria deles, né, tem essa conscientização ambiental, para alimentar animais e também pela beleza cênica. É muito interessante a gente ver a motivação que também está atrelada ao lazer, a essa preocupação, uma preocupação inclusive até com o futuro, né, que vão deixar para as próximas gerações, enfim. E essa parte específica do alimento, ela chama bastante atenção, porque é isso, né, são alimentos não só para eles ali, residentes, mas como para a população de Araras, que, como a gente falou, a dominação da cana-de-açúcar ali, né, não permite tanta variedade nesse sentido. Nesses seus resultados, você encontrou algumas plantações que tiveram com maior intensidade, por exemplo, de algumas frutas que você destacaria, algo em especial, assim, ou é bem variado, depende de cada local? Como que foi, assim, essa parte? Então, é bem variado, embora alguns agricultores, eles têm, por exemplo, plantio de laranja, né? Outros, por exemplo, plantam eucalipto, moringa, e já tem o seu, né, o seu consumidor certo ali. Tem alguém que vai lá e compra deles assim que tiver disponível. Mas os outros agricultores, por exemplo, pé de manga, né? Então, quando dá manga, eles separam as mangas para a família deles, né? E o excedente eles levam para a feira e comercializam. Ou até mesmo eles relataram que alguns clientes vão até o lote deles perguntar se tem, e aí quando tem, eles comercializam, né? Por exemplo, jabuticaba, ou amora, o vaia. Então, assim, em Araras tem a feira do agricultor, né? Então, o excedente da alimentação da família, eles levam para essa feira e comercializam junto com outras, né, com outros produtos, como as hortaliças, por exemplo. É importante a gente pensar nisso também como um prestígio ao comércio local, né, Bruna? Das pessoas mesmo comprarem com essas pessoas, e com certeza a qualidade dos alimentos também deve ser excelente, eu acredito, em questão de não utilização de agrotóxico, é algo que eles cultivam ali, como você falou, é algo que eles usam para eles, para consumo próprio das suas famílias e comercializados. Então, eu acho que também a gente tem aí esse lado mais social, que é o incentivo ao comércio local. Com certeza, é um incentivo, né? E além que beneficia todos, né? Tanto o próprio agricultor, né, com aí a geração de renda, quanto as outras famílias por ter aquela segurança, né, de que o produto, de onde vem o produto, a qualidade dele, né, se tem agrotóxico ou não, por exemplo, e a formação dessas redes curtas, né, de comercialização, que, né, não gasta tanta energia aí para a chegada dos alimentos, né, para a comercialização desses alimentos. Com certeza, são fatores realmente muito importantes, ainda mais em cenário de pandemia, que a gente vive de fato aí uma valorização de comércio local, de prestígio aos pequenos agricultores, isso é bem importante. Bruna, muito obrigada por essa conversa e parabéns pelas suas pesquisas realizadas até o momento. Eu que agradeço, é muito gratificante poder estar aqui, né? Espero que o meu trabalho ele tenha provocado reflexões e também aberto caminhos para novos trabalhos que somarão com esse. Muito obrigada, Bruna. Parte dos resultados da pesquisa da Bruna foi publicada em artigo na revista Raega
Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a pesquisa e também ter acesso a esse artigo, é só entrar no nosso site www.ufscar.br, que lá nós temos mais informações. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.